Olá, internautos, internautas e internautes, nossos democratas, nossos democratas. Vocês já viram que nós estamos diferentinhos. Vocês já viram que nós estamos bonitinhos. Vocês já viram que nós estamos uniformizadinhos. O Fala Direito Comigo não resistiu aos impulsos criativos desse homem, desta coisa, desta explosão de significantes, desse solto verso que começou numa noite de chuva, numa noite em que ele acorda assim, numa insônia, dizendo: preciso desenhar essas camisas. E como se fosse uma psicografia, ele faz esses desenhos maravilhosos para camisas e para canecas. Olha que caneca maravilhosa! Olha isso aqui! Em breve, vocês já têm o boné, a caneca, a camiseta. E em breve teremos toalhas, bandanas, baby doll. E por que não dizer, teremos diversões secretas com o nosso e o logo de todos. Fala Direito Comigo, Leandro Souto Verso. Desfilai agora a vossa inteligência interminável, esta que faz com que aqueles que conseguem vos ouvir já saiam da conversa com pelo menos 5 pontos de QI acrescidos pela inércia de vos ouvir-lhes. Olá, meu querido amigo. Olá, minha amiga internauta, meu amigo internauta, minha amiga internaute, meu amigo democrata, minha amiga democrata, meu amigo democrato, minha amiga democrate. Se eu não errar, não sou eu. Mas estamos aí hoje, como o Roberto disse, nós estamos aí para o nosso 15º episódio do Fala Direito Comigo, nas plataformas de streaming, e o nosso quarto, acho que é quinto aqui na TV Democracia. Quinto episódio e 15º. Isso. Na TVD. E nós estamos, como vocês podem ver aí, a galera que está vendo a gente aí no YouTube da TVD, a gente está uniformizado. Por quê? Porque agora nós temos merchandising oficial nas nossas lojas, na nossa loja www.lojamerodesabor.com.br. Acesse o link lá, você pode adquirir esses produtos. Repita! Vou repetir. Para você que é lerdo e não anotou, www.lojamerodesabor, com 2 S.com.br, www.lojamerodesabor.com.br. Você pode adquirir esses produtos e muitos outros que nós vamos lançar aí mais para frente. Diga, Roberto. Com observação que mero de sabor com 2 S é relativo ao mero de sabor e não ao nome da loja, certo? Não, exatamente. O mero de sabor é uma alusão à expressão jurídica, mas você comprando na loja não terá mero de sabor nenhum, receberá teus produtos, esses produtos maravilhosos, esse merchandising oficial, porque, como o Roberto disse, nós temos um fã-clube muito grande, a gente não estava dando conta. Milhões de pessoas. Nós estamos exportando para a China, Japão, Argélia, Austrália, Estados Unidos, República Dominicana, Argentina. O Milei já está na porta da fronteira dizendo: fala direito comigo, não entra em Argentina. Não entre. Nós entraremos na Argentina, certo? Todos estão aflitos. Todos querem o produto, e como o Roberto disse, a gente está começando aos poucos agora com apenas vestuário, opções de vestuário. Então nós temos camiseta, nós temos... Rafa! lojamerodesabor.com.br, é isso aí. O Rafa, que é o nosso produtor master aqui na nossa TVD, ele colocou aqui embaixo, o site está aqui embaixo. Então você pode adquirir vestuário, você pode adquirir camisetas, óbvio, bonés e canecas.
né? Então você pode adquirir canecas com essas estampas. Tem feminino, tem masculino, tem todos os tamanhos, tem todas as cores. Você não vai se perder lá. E outra coisa, como o Roberto disse, nós vamos diversificar. Logo mais nós faremos também bonecos infláveis com o nosso shape, assim, com o boneco inflável Solto Verso e o boneco inflável Roberto Tardelli estará disponível lá para quem quiser fazer o uso lascivo dos nossos corpos. Óbvio, nós lascivo. Exatamente. Quem quiser fazer o uso lascivo da nossa imagem, vai estar lá. Vai estar disponível. Isto. Vejam bem, estas camisas têm um superpoder. Você pode se ver como você quiser. Por exemplo, você acha que Leandro Solto Verso raspou a barba? Não raspou. Não. É como ele quer se ver. É aí que está. É uma forma avançada de inteligência artificial. Basta você vestir, fala direito comigo, e você se transformará naquele servo do Deus Vadimecum que Vossa Excelência sempre sonhou ser. Hein? Você arrasará nos tribunais. Você arrasará nas suas petições. Você fará lindos, espetaculares recados ao estagiário. Você fará históricos recados à moça que trabalha na sua casa. Você fará históricas referências à sua mamãe no dia das mamães e vai mandar a florzinha para ela, do seu filho, para a melhor mamãe do mundo, com muito mais inspiração. Como você poderá viver sem possuir uma camisa Fala Direito Comigo? Não poderá. O boné não serve apenas para te proteger dos raios. Uva Thompson, uva Cabernet, todas uva Merlot, mas também porque é o momento em que você colocá-lo, estranhas e jamais sentidas pequenas ligações eletromagnéticas hão de operar em seu cérebro e você ficará ainda mais confuso, ainda mais perdido, ainda sem saber aquilo, tudo desnecessário, porque só de uma coisa sabereis, que Leandro Solto Verso é o cara! É o cara! merodesabor.com.br. Parcela, aceita renda de crédito, aceita Pix. Aceita escambo, qualquer coisa que vocês quiserem lá. Só não aceita promessa, só não aceita ad êxito. Aí não, aí também não, né, gente? Porra, não abusa da gente. Certo? Feito o nosso merchan? Feito o nosso merchan, vamos adentrar aberta a lojinha. Vai lá. E logo vai ter sorteio, hein? Para os seguidores aí, hein? Já adiantei aqui, vai ter sorteio de produto aí em breve, tá? Em breve terá sorteio de produto. Este programa tem uma pessoa que a gente precisa referir, que é a Lilian, que nos enviou muito gentilmente mimos espetaculares que singraram os céus do Brasil, as estradas do Brasil, e nos aqueceram o coração, a alma, e nos deram, Lilian, a certeza de que quando a gente recebe um mimo, não é o valor dele, mas é sim aquilo que ele nos transmite. Eu falo em nome do Solto Verso, falo em nome do Rafa, falo em nome de Carla. Muito, muito, muito obrigado. Você mudou para muito melhor as nossas semanas. Beijo para você. E Lilian, eu faço minhas as palavras do Roberto e acrescento aqui que é muito bacana o feedback que você dá pra gente também nas redes, né? Você fala com a gente aí sempre, tá sempre preocupada com a gente e tal. E esse mimo foi maravilhoso, obrigado pelo carinho. A gente não seria o que a gente é sem você, sem essas pessoas que acompanham a gente. Mas o mimo foi assim, aqueceu muito o nosso coração. Muito obrigado mesmo. E tava tudo uma delícia. Tá, eu vou falar porque eu já experimentei, eu não sou aquele cara de guardar, de ficar olhando, eu já caí para cima, então já experimentei, tava maravilhoso. Lilian,
Receba aqui todo o nosso carinho, todo o carinho da nossa equipe aqui também. E hoje, vamos começar, vamos falar de um assunto. A gente reservou um assunto algumas semanas atrás. É óbvio, cara, a gente chega aqui, a gente tem uma pauta estabelecida, a gente estuda essa pauta, a gente conversa essa pauta, mas a pauta ela vem caindo porque o Brasil não dá sossego pra gente. A gente vira e mexe, a gente tem coisas que a gente tem que falar. E a gente ficou de falar sobre constelação familiar. Nós vamos falar hoje sobre isso, né? Eu vou passar a palavra para o Roberto já, mas eu queria antes dizer para vocês, muita gente fala, porra, mas por que constelação familiar? O que é a constelação familiar? O que vocês têm a ver com isso? Eu sempre costumo falar, as pessoas me perguntam, às vezes me chamam para falar sobre constelação familiar. Eu sou advogado, milito na área de direito de família e isso vem crescendo muito. Para quem não sabe, a constelação familiar ela é um método, uma seita, sei lá, se chama como quiser. Mas ela é uma espécie de não vou chamar de terapia porque não tem de científico, não tem nada. Mas é basicamente assim, você chega, você procura um profissional dizendo eu tenho um problema. O que essa pessoa vai te dizer? Esse constelador vai te dizer? Ele vai, primeiro, usar uns bonequinhos para encenar lá a sua vida com os seus antepassados. Basicamente, ele vai querer que você... Basicamente, ele vai dizer que o que você está fazendo hoje, o que você está passando por hoje é nada mais do que pagar por uma merda que o teu tataravô fez lá atrás. Então, hoje você está pagando esse preço pela merda que seu tataravô fez lá. Se fosse só isso, a gente podia falar, não, é só um bando de doidinho falando merda, né? Porra, deixa eles. Esse pessoal do Zapistão, esse pessoal do Telegram, essa tiozão do Zap, não. Quando isso começa a passar revitimização de mulheres violentadas e espancadas e agredidas, aí sim passa a ser problema nosso. Nós como advogados, eu como advogado civilista, o Roberto como advogado criminalista. E nós vamos, é óbvio, durante aqui o nosso episódio a gente vai destrinchar o que é isso. Mas eu quero dar só eu quis dar só essa pincelada rápida, porque o que nós vamos falar aqui hoje é que tem muita gente que com poder de decisão, inclusive, com poder de influência na vida das outras pessoas, que adota isso de forma séria, né? Então, assim, é uma pseudociência, não tem comprovação científica nenhuma, né? É um absurdo, e ela te vende uma coisa que o Roberto, eu vou passar para o Roberto falar exatamente isso, porque o Roberto aqui, nós vamos ter camisetas em breve com as frases que o Roberto cria aqui, porque ele é uma genialidade. E assim, o Roberto fala uma coisa, eu fico matutando essa semana inteira e fico pensando, puta cara, eu tenho que usar isso no meu dia a dia, porque é uma frase. E ele falou uma questão da constelação que realmente é verdade. O que a constelação promete. Então eu vou passar para ele a palavra, depois eu retomo para falar quem foi o cara que criou esse negócio de constelação e por que isso é tão problemático nos dias de hoje. Mas vai lá, Roberto. Muito bem, queridos, eu vou começar a dizer o seguinte. O que nós temos de mais importante na nossa vida? A nossa família, os nossos filhos. Tudo o que a gente faz por eles. Imagine que você esteja num momento ruim da sua vida, em que você esteja disputando, por exemplo, a guarda dos seus filhos, numa relação processual tormentosa. Porque se essa relação é consensual, ninguém vai falar em constelação em nada. A coisa vai e se resolve ali mesmo. Mas suponha que duas pessoas se coloquem diante de um juiz de direito, que é a expressão do poder jurisdicional. O que é o poder jurisdicional? Poder jurisdicional é a capacidade que algumas pessoas têm, por investidura, de influir diretamente na sua vida cotidiana. Alguém que pode chegar e dizer o seguinte, o filho não vai ser seu mais. Olha, você não vai ver mais esse seu filho. Olha, você está fazendo muito mal para ele. De uma tal forma que não te permita mais disso você se defender. E o faz sem nenhum critério científico. E o faz baseado numa prática inteiramente solidificada em bases
absolutamente preconceituosas e estereotipadas. O juiz de direito está lá na sua vara, o juiz de direito está lá na sua vara, e está diante de um problema de duas pessoas disputando a guarda de seus filhos. Uma e outra acusam-se mutuamente. Suponha, por exemplo, que a mulher acuse o marido de abusar sexualmente de seu filho. Não tem nada pior. Que mulher vai deixar o seu marido abusador, que ela sabe que é abusador, que ela sente que é abusador, que o filho conta histórias para ela e que ela associa a abusos sexuais, porque o abuso sexual não é uma coisa científica, não é um dado, não é uma leitura de um exame, de um eletrocardiograma, é resultado da experiência acumulada de vida. Qualquer pessoa sabe reconhecer uma experiência de abuso sexual. Muito bem, o juiz manda esse casal para uma coisa exótica, chamada constelação familiar. Nesta coisa exótica, chamada constelação familiar, a base desta constelação é o agravamento das culpas que essas pessoas têm. Ora, qual é a culpa que a criança tem de ser abusada? Qual é a culpa que a mãe tem de ter um filho que foi abusado por aquele que ajudou a conceber esse filho? Esta questão, o constelador familiar resolve de uma forma tranquila. Olhe, a culpa é de vocês. O abusador acaba se fortalecendo diante de um quadro de opinião, não é um quadro científico, em que a pessoa abusada tem o dever de 1. Perdoar o abusador. 2. Desculpar-se pelo abuso sofrido. 3. Ressignificar esse abuso e seguir a vida como se ela fosse um mar de rosas. Ora, o que está em jogo é a guarda do seu filho. O que está em jogo é o risco que essa mãe ou esse pai tem de nunca mais ver essa criança. Ou de poderem ver essa criança somente com a polícia do lado, que é a chamada visita assistida. Nunca vai poder desenvolver com essa criança uma relação normal de pai e filho, de mãe e filho. Porque vai haver sempre uma figura de interdição criada por esse monstrengo chamado constelação familiar, que devolve para as pessoas a culpa que as pessoas vão tirar delas. Então é como se dissesse, olha, venha para a constelação, certo? Eu trago a sua culpa de volta. Você só vai poder resolver essa culpa se você pedir desculpas, escusas, perdão àquele que te agrediu. Só isso já dá para a gente perceber que a estratégia da constelação familiar, ela não é só inconsequente, ela é profundamente perigosa e ela chega a ter ares de machismo graves, de racismo graves, que o Leandro vai explicitar agora. Mas o que é importante é entender o seguinte, não é um mero exercício de uma atividade lúdica do juiz, até porque não há atividade lúdica para um juiz. O que ele está fazendo é se valer de um critério absolutamente acientífico, porque dessa constelação vai sair um laudo, o tal constelador, que é alguém que pode ser desde a manicure até o professor de física nuclear, não há nenhuma... Não há nenhuma formação específica para isso. Você não precisa ser psicólogo para fazer isso. Porque geralmente a constelação está associada ao exercício da psicologia. Por mais que o Conselho Federal de Psicologia tenha
reconhecido que é uma atividade extremamente anticientífica. Não tem ciência nenhuma por trás disso. E por quê? Porque assim, eu vou dar uma. O Roberto fez bem esse apanhado geral, e eu vou trazer alguns dados que vão ilustrar bem isso que o Roberto falou, né? Porque assim, quem criou essa teoria da constelação, um cara chamado Bert Hellinger, que é um padre alemão. Tá. Daí tudo bem. Padre alemão criou essa constelação. Vamos começar com primeiro o que as pessoas consideram bem problemático dele, é que ele escreveu um poema para o Hitler. Só. Ele escreveu um poema para o Hitler e ele disse que se identificava um pouco com as ideias do Hitler e tudo mais. Ele era um admirador de Adolf Hitler. Eu poderia parar aqui, tá? Mas aí ele desenvolve um sistema chamado constelação familiar. O que é isso? A constelação familiar, ela pode ser entendida como se a família fosse um sistema de planetas, uma constelação, tá? Cada um ali é um planeta e o homem, o pai, o chefe da família é o Sol. Olha para vocês verem o absurdo. Então, os demais planetas giram em torno do Sol. Então, isso é a constelação familiar. Você tem um astro central ali, que é o homem, e os demais membros da família devem reconhecer o seu papel dentro desse sistema, que é circundar ali aquele Sol. Aquele Sol vocês têm que respeitar, e ele é o que gera a vida, é ele que define se você está vivo ou morto, basicamente, dentro do sistema. Por que isso é tão problemático? Porque isso influencia nas disputas de guarda, na estipulação de visitas, na questão do afastamento do agressor do lar conjugal. Então, o Hellinger, ele entendeu o seguinte, que a família é uma constelação, né? É um conjunto de planetas e o pai, o chefe daquela família, é o Sol. Então, esses planetas giram em torno do Sol e eles têm que fazer as vontades daquele Sol. O Sol é o que define se a pessoa está viva ou morta, basicamente, se a gente for considerar planetas. O Sol tem toda a condição, a capacidade aí de acabar com o planeta. Mercúrio, por exemplo, se Mercúrio andar 2 passos para frente, acabou, não existe mais, né? E já está muito perto, enfim. O Hellinger, ele falou exatamente isso. Então, cada pessoa é um planeta e cada planeta tem que saber a sua função dentro desse sistema de constelação, dentro dessa constelação. Então, ele tem que saber. Então, o homem é quem manda naquela situação. Tal. A gente poderia imaginar que isso seria só uma tese de um lunático qualquer, de grupo de zap, um zapistão qualquer aí, você vê um cara mandando uma mensagem dessa, falando, olha, eu acho que é isso e tal, mas isso não para aí. O Hellinger ainda fala, e eu vou falar aqui especificamente da questão do abuso, né, do abuso de pai, entre pai e filha. Ele diz o seguinte, quando uma filha é abusada pelo pai, ela tem que se sentir privilegiada e muito agradecida, porque se isso aconteceu com ela foi porque a função que a mãe dela não fez dentro dessa constelação, dentro desse sistema de planetas, ela passou a fazer, né? Então isso é uma honra muito grande para ela, porque ela acabou suprindo essa necessidade desse Deus Sol que a mãe não conseguiu fazer. Então, assim, ela tem que se sentir ainda privilegiada e muito feliz, porque ela serviu ao pai como a mãe não serviu, tá? Isso está no livro, esse cara escreveu 2 ou 3 livros, eu acho. Eu não recomendo que ninguém leia, porque, sinceramente, a gente tá aqui para fazer esse trabalho sujo, para dizer para vocês essa merda que tá lá. Então eu não recomendo que ninguém leia, não. Mas vai lá, Roberto, diga. Aliás, isso que você está dizendo, né? A gente tem que pensar no seguinte: os juízes brasileiros, eles podem decidir livremente segundo a sua consciência, a teoria da livre convicção. Essa teoria mostra quanto ela é perigosa, porque ela pode se valer desses exotismos. Muito embora o Ministério da Saúde reconheça a constelação familiar no rol dos tratamentos até pagos pelo próprio SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Mas o Conselho Federal de Psicologia, assim, a mesma coisa não pensa, aliás, abomina a constelação familiar, mas os juízes fazem isso porque eles encontram quem, Leandro, resolva para eles a questão sem que eles precisem enfrentar essa questão. É exatamente isso. Exatamente isso. Eles tiram E outra, vou dizer, Roberto, tem a situação mais grave ainda, porque o CNJ, acho que o ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, também
editou uma resolução dizendo que a constelação não pode ser aplicada no âmbito do processo de família. Ela não é um método a ser aplicado no âmbito do processo de família. E eu vou dizer por que isso é complicado, eu vou te trazer um dado também, isso ninguém falou para mim, ninguém falou para Carla. Nós participamos de uma audiência, nós tivemos uma audiência onde a promotora de justiça sugeria constelação familiar. E nós já dizemos nas nossas petições que o nosso cliente, enquanto ele for defendido por nós, em momento algum ele vai ser submetido à constelação familiar, principalmente a mulher. Em momento algum a gente vai aceitar, nem que a gente pague multa, nem que a gente brigue no tribunal, nem que a gente sofra alguma sanção ética, e é possível que sofra, porque esses caras são malucos, mas o cliente nosso, o cliente que é defendido por nós, ele não é submetido a esse tipo E é o que o Roberto falou, eu não estou preocupado com o teu bem-estar, eu não estou preocupado com se a sua família vai ser preservada, eu quero tirar um processo da minha mesa. Como nós falamos, quem acompanha a gente desde os nossos primeiros episódios, a gente teve um episódio falando só sobre essa questão também do erro judiciário e tudo mais, que a gente falava exatamente isso. O juiz, ele não quer resolver teu problema, ele quer resolver o problema dele, que é número. Por isso que ele adota, ele toma essas pseudociências como... Inclusive, um dos juízes aqui de São Paulo, que é bem conceituado, inclusive, que é um dos juízes que, inclusive, coordenou o setor de conciliação aqui em São Paulo, ele dá aula em pós-graduação de constelação familiar. Ele é um cara que defende constelação familiar. É um juiz de vara de família. É um juiz que as pessoas, como o Roberto disse, se a gente for resolver as coisas com um aperto de mão, a gente não precisa do judiciário. Se as coisas estão bem arrumadas ali, a gente se resolve. Resolve, fica bom para todo mundo. Quando a gente precisa do judiciário, aí a gente vê o risco que as pessoas correm, porque o processo judicial, principalmente o processo judicial de família, o crime nem se fala, o Roberto tem mais propriedade para falar do que eu, mas o processo judicial de família, ele é um abuso, a pessoa sofre um abuso, ela sofre uma violência, e quando os juízes e promotores impõem esse absurdo que é essa constelação familiar, eles estão impondo um novo abuso, principalmente a mulher, né, porque... Veja uma coisa, você falou um negócio assim, você falou assim, olha, o erro é uma circunstância inesperada para todos. O erro, a gente define erro com a falsa percepção da realidade. O juiz imagina sinceramente que está certo, mas não está. Pode acontecer com todos nós. É a falibilidade humana. Todos nós estamos sujeitos a isso. Ocorre, porém, que quando você lança mão de algo que é absolutamente temerário, você começa a criar condições não para o erro, porque de erro já não se trata mais, mas sim para o abuso, para o desvio judicante. O juiz passa a julgar não de acordo com o que está na lei e no processo, mas numa opinião absolutamente científica, que vai muitas vezes ao encontro e conforto daquilo que ele gostaria de ouvir. O constelador fala o que a autoridade judiciária quer ouvir, resolvendo o problema. E resolvendo o problema de uma maneira mágica. Porque ele traz a solução, e aí é que está a perversidade disso, e por isso que eu acho que esse tema é um tema fundamental para a gente falar aqui sim. Ele traz a falsa percepção de uma solução que, na verdade, jamais existiu. Mas foi sim um ato de opressão terrível. Porque contra essa opressão você não tem recurso. Não há como recorrer contra o constelador. Não há como dizer para o juiz, olha, esse constelador, ele se utiliza de métodos temerários. Esse constelador disse para minha filha perdoar o pai que a estuprou. O pai que a estuprou. Porque veja uma coisa, o mesmo direito que prende o pai é o mesmo direito que sugere que a filha perdoe o pai e o pai continue ali usufruindo da companhia da filha como se nada tivesse acontecido.
É uma contradição absolutamente grotesca e que a gente não pode deixar de refletir sobre ela. E você falou de mais uma coisa. Você falou assim, olha, eles querem tirar o processo da frente. Tirar o processo da frente se tornou mais importante do que o exercício da própria magistratura, do que a própria atividade ministerial. Como que alguém sugere olha, eu vou sugerir para você, para a senhora, a participação da constelação. Com que base? Base em quê? É o constelador, é o deles? Qual é a. Tudo vai de acordo com a minha opinião, com a opinião dela, com a opinião que ela aquece e que ela acalenta, de forma absolutamente desprovida de qualquer padrão científico. Eu te digo mais, Roberto. Desculpa até te interromper, mas acho que trazer fazer um parênteses aqui. Nós tivemos, e eu falo nós, que nós advogados, nós permitimos isso, tá? Nós permitimos isso e a gente tem que saber que a culpa é nossa também. Quando o código... Nós tivemos uma modificação no Código de Processo Civil em 2015, né? Antigamente, antes do Código de Processo Civil, o juiz marcava uma audiência. A gente não ia se a gente não quisesse. Ótimo, tal, beleza. O novo Código de Processo Civil, novo, né? 2015 já não é novo mais, já está quase indo para o exército, já está com quase maioridade. Ele trouxe uma cláusula específica no artigo 324, que ele fala que a audiência inicial ela é obrigatória, uma audiência de tentativa de acordo. Então, assim, você é obrigado a ir. O parágrafo 8º desse artigo fala o seguinte: se você não justificar sua ausência, eu posso te impor uma multa, até 2% sobre o valor da causa. Então vamos imaginar, você é meu cliente, chega, o juiz marca uma audiência de conciliação, você fala, não tem que fazer acordo, não vou fazer acordo e tal. Eu tenho que justificar porque você não quer ir, você tem que ir lá só simplesmente para dizer, falar, não quero acordo. Pronto, acabou. Por que eu trouxe isso aqui? Porque os juízes estavam designando sessões de constelação nesse patamar. Então, assim, você é obrigado a fazer uma sessão de constelação, senão te aplica uma multa. Você não pode simplesmente se negar, falar, eu não quero, acabou, não quero. No começo, isso era muito recorrente. Agora que o CNJ começou a regulamentar que o próprio Conselho Federal de Psicologia começou a soltar resoluções e notas técnicas dizendo não é um método aceitável, não é um método científico, que isso começou a cair. Por que a gente trouxe isso? Por que eu falo que nós, como advogados, a gente tem que dizer isso? Por quê? Os juízes estavam impondo multa a mulheres que se negavam a submeter a uma sessão de constelação, por exemplo. Veja uma coisa. Olha o grotesco dessa decisão. Ele obriga a mãe a apresentar a filha a seu abusador. Que com o respaldo judicial vai satisfazer qualquer tipo de lascívia dele ali só de olhando para a filha. Com o respaldo judicial. O que eles não entendem, o que eles não imaginam, eles não entendem nada. Quem faz não entende nada do abusador sexual. O abusador sexual não é uma pessoa violenta. O abusador sexual não é uma pessoa que abusa no soco, no tapa, na porrada. Ele é um sedutor. Ele destrói o sistema ético-moral de seus filhos exatamente por seduzir os filhos. O filho sabe que alguma coisa ali é muito errada. O filho sabe que alguma coisa ali está absolutamente fora do eixo. O abusador, quando estiver diante do constelador e do juiz, ele vai ter um comportamento beatificante. Ele é um manipulador nato. Tanto ele é um manipulador que ele consegue abusar do próprio filho, da própria filha. Quem imagina que o abusador sexual familiar é aquela pessoa que vai entrar dando porrada nas crianças, esse que imagina isso, não tem a menor ideia do que está falando, não tem a menor ideia do problema com o qual está lidando. Então, o que ele estimula? Ele estimula o manipulador a ser mais manipulador.
E ele diminui e dá ao manipulador, isso que eu queria falar, uma sensação e uma certeza de superioridade moral em relação ao abusado e ao resto da sua família. E ele dá à vítima também, ao abusado, a Sim. sensação de que ele está errado. Não foi um abuso, não é um abuso, não é uma coisa errada essa violência que a pessoa sofreu. É algo natural. É algo para satisfação da lascívia. O caso de mãe e filha, mesmo que eu disse, de pai e filha. Se o pai abusou da filha, é porque a mãe falhou em alguma coisa. Então ela tem que se sentir, ela não está sendo abusada, ela está, na verdade, servindo ao pai, servindo à família, né? E é isso que ele fala, isso está no livro dele. Como eu disse, não recomendo que ninguém veja, mas isso está lá. Isso, né, deve partir de uma ideia de indissolubilidade da família. Olha, a família é indissolúvel, deve ser indissolúvel. É exatamente isso. Exatamente. E se a família é indissolúvel, todos os dramas que ocorrem nela devem ser por ela absorvidos. Não importa que aquela situação colocou essa família em frangalhos, ela destruiu essa família. Porque a família ela se ergue na base do amor, da proteção, certo? Da cumplicidade, da lealdade, certo? Do acolhimento. Isso é uma família. Uma família onde alguém usa um de seus membros como objeto de satisfação sexual deixou de ser uma família. Pode chamar família, mas não é uma família. Por que não? Primeiro, não há um conceito de família. Em nenhum momento, nenhum legislador conseguiu, ou tentou, ou se interessou em conceituar a família, porque não é o caso de se conceituar a família. O caso é de se proteger a família, mas não proteger as relações de opressão que se desenvolverem no seu interior, mas de preservar as pessoas dessas relações de opressão. Se nós criamos o mito de uma família absolutamente indissolúvel, nós criamos um tigre dentro de casa. Um devorador. Como era no passado. Quando não havia, e o divórcio no Brasil ele é recente, ele é de 1977, né? Por uma sorte no governo militar, o general Geisel, então presidente, também evangélico, mas ele era divorcista. E ele impôs a lei do divórcio. E ainda assim, foi por muito pouco, ela quase foi rejeitada. Né? Nós sempre tivemos bancadas muito reacionárias nesse aspecto. O juiz que apela para a constelação, ele precisa estar consciente disso, Souto Neves. Nós estamos falando de algo que o senhor não sabe absolutamente nada de sua dinâmica, que é exatamente o abuso familiar. Um abusador consegue 200 testemunhas antecedentes para ele. Pô, esse cara é bacana, esse cara é boa gente, esse cara é educado, nunca me tratou mal, nunca vi esse homem erguer a voz para ninguém. Porque é assim que ele manipula todo mundo. É assim que ele se impõe à vítima do abuso, que passa a ser ninguém. E aí, ela tem que ser colocada frente a frente com o abusador e pior de tudo, velho, é você se desculpar pelo crime que você sofreu. Cara, isso não tem explicação. Isso é ridículo. E aí a gente para pensar que aqui em São Paulo eu não sei, eu não posso dizer, mas várias OABs por aí têm comissão de constelação familiar sistêmica, constelação familiar sistêmica. Tem comissão temática, tem congresso disso, a OAB promove palestra disso, a OAB promove. E a OAB está na hora da OAB fazer um exame de consciência, uma auto... Como é que as pessoas sempre falam? Uma autocrítica. A OAB tem que fazer uma autocrítica dentro dos seus quadros também, porque a OAB também promove isso. E tem muito colega nosso que provavelmente está assistindo isso aí, que promove isso. No meu Instagram, tem um monte de advogado que às vezes eu deixo de seguir, mas que promove constelação familiar. Ó, a constelação familiar, ela virou um delírio coletivo tão grande, mas tão grande, que existe constelação familiar para animal também. Constelação familiar para cavalo.
Tem uns negócios absurdos. Tem constelação familiar, tem um tipo de constelação, Roberto, constelação familiar xamânica. Você já ouviu falar disso? É tão assim, as pessoas vão lá e ficam fazendo como se fosse uma sessão meio tribal, assim, sabe? Uma coisa batendo uns tambor, cantando umas músicas. É uma coisa meio. É um delírio coletivo. É uma coisa. Fazer a pessoa sair. E exatamente disso. Mas colocar transporta a pessoa para uma catarse, certo? E nessa catarse tenta produzir algum resultado. É exatamente isso. Você transporta a pessoa para um delírio coletivo. Você transfere para a pessoa um delírio. É um delírio. É um delírio. Não há. Gente, eu, o Roberto e a Carla, a gente estava conversando, a gente fez uma reunião antes aqui. A gente chegou a uma conclusão, nós três, por unanimidade, que a gente não podia pegar leve. Não vamos pegar leve com essa merda. Então, assim, é um delírio. É um delírio. É um delírio. Isso é um delírio. É um delírio, muitas vezes, coletivo. Muitas vezes é a imposição de um delírio. É aquele. Como que a psiquiatria chama aquele folie à deux, né? Que é as duas pessoas experimentando uma loucura que às vezes é de uma só. E uma adere à outra. Então, assim, é uma coisa absurda e isso é muito complicado para a gente, nós como advogados, porque a OAB às vezes apoia isso. Né? Não adianta a gente bater com o Judiciário, a gente bater com o Ministério Público, a gente bater com o Conselho Federal de Medicina, se o coleguinha do lado, que está sentado do lado da gente no avião, ou no ônibus, ou no metrô, que divide a mesma profissão com a gente, é o cara que vai lá e fica levantando a bola para essas coisas, que fica tratando isso como se fosse a panaceia, a salvação do mundo, sabe? Quando a gente sabe que na verdade não é. O que eu acho, assim, também, é que a gente não pode deixar de dizer às pessoas que nós não estamos diante de um fenômeno que veio para resolver. Não, ele veio para complicar, ele veio para criar uma situação, porque é preciso que a gente vote numa coisa. Suponha que eu consiga, eu sou um constelador, sou muito envolvente, sou muito convincente, e, aspas, convenço a vítima a pedir perdão a seu agressor. Eu consigo fazer isso. Ela pede perdão ao agressor. Só que lá dentro dela, esse pedido de perdão foi uma bomba atômica que eu explodi ali dentro. Esta bomba irá acompanhar essa pessoa durante toda a vida. Ela vai pedir desculpas por todas as relações tóxicas que ela for viver. Muito dificilmente ela vai conseguir ter uma relação sadia com quem quer que seja. Isso porque destrói a pessoa em todos os setores da vida dela. Exatamente, porque as relações dela são baseadas na culpa. Ela é culpada por tudo que não deu certo. Ela é culpada pelo abuso que ela sofreu. Ela é culpada por não ser a esposa do pai. Ela é culpada por ter se tornado a amante do pai. O que esses juízes não sabem, o que ou não querem ver, ou não querem saber, ou têm raiva de quem sabe, é que esta situação ela tem um fim. Este fim se chama gravidez. Quando a gravidez explode na família, esta menina ela se torna duplamente culpada pelo abuso que sofreu, pela gravidez que tem que suportar, e se eventualmente quiser interromper essa gravidez, aí então o mundo cai sobre ela. Neste momento, e olha, eu acompanhei centenas de casos assim quando eu presidi uma ONG ligada ao OAB, Centro de Referência da Criança e do Adolescente. O final da história do abuso sexual sempre é a gravidez. Ele começa com a criança, porque a criança, primeiro, é indefesa, a criança, primeiro, segundo, é muito frágil, a criança, terceiro, não engravida. Não engravida. Desculpe, meu querido internauta, minha querida internauta, minha querida internauta. Fazer sexo com a criança é seguro porque ela não engravida.
Esse é o pensamento do abusador. Só que ela é criança por um certo período da vida dela. Rapidamente, ela se torna capaz de engravidar. E quando engravida, aquela família desaba de vez. E aí não tem constelador, não tem desculpa para se pedir. Porque tem uma criança nascendo. Que foi concebida, que foi gerada da pior maneira possível. Você vai aumentando as vítimas, você vai aumentando o número de vítimas. A gente tem que pedir, e eu já sei que muitos desembargadores nos assistem, muitos juízes nos assistem, pedir para que o Tribunal de Justiça de São Paulo, através do seu órgão especial, de uma vez por todas, venha e faça uma eliminação, olha, venha para dizer, está proscrita esta determinação. Os juízes são proibidos de levar as pessoas que estão sob a responsabilidade do Estado a essa aventura, a essa inconsequência. Porque assim decidindo, os juízes eles não vão decidir, eles vão agravar aquilo que já é calamitoso. Há uma tragédia ali dentro, ele vai aprofundar essa tragédia. O juiz que defende a constelação, por mais bem intencionado que seja, eu acredito que efetivamente que ele seja bem intencionado, ele quer um momento de... As pessoas têm um psicologismo muito raso. Ah, não, ele vai ter lá uma espécie de um laboratório, um psicodrama, ele vai ressignificar isso como um passe de mágica. Isso não existe, querido. Você pode jogar essa pessoa que já está com um problema grande no fundo do despenhadeiro, de uma tal forma que aí para frente ela seja irresgatável. É exatamente isso. É o que geralmente acontece. E eu queria ilustrar a gente já está meio estourando nosso tempo, mas você falou dessa questão do abusador não ser uma pessoa violenta, né? E não é, de fato, né? A gente costuma contar muitos casos aqui. É óbvio que o caso que o advogado conta geralmente não é um caso muito alegre, principalmente um advogado criminalista e um advogado que trabalha em direito de família. Então, eles não são casos muito engraçados para a gente dar risada. Enfim, quase nenhum é, né? Na verdade, se a gente vai buscar a justiça, não é lá muita coisa. Mas eu trabalhei numa vara de família 6 anos. Eu fui servidor do Tribunal de Justiça e nós tivemos um caso lá onde eu trabalhava de um pai que foi afastado do filho porque supostamente ele tinha abusado desse filho, né? E aí o que o juiz fez? Ele falou, não, tudo bem, eu afasto, mas eu acho que ele tem que ter contato com o filho mesmo assim. Olha a incoerência. Então assim, você abusou do seu filho, mas eu acho que tem que estabelecer o contato. Então o que a gente vai fazer? Como o Roberto falou lá no começo, visitas assistidas. Como que são essas visitas assistidas? Você leva a criança num lugar, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo é assim, você leva ela no lugar, você vai ter policial, psicólogo, assistente social, tudo acompanhando a visita, né, tal. E aí falaram, olha, não dá, porque é um abusador, é uma nova violência à criança, não sei o quê. Esse cara, o que ele fez? No dia da visita, ele levou uma cabaninha para dar de presente e brincar com o filho. Os psicólogos acharam isso super normal. Não, vai brincar, não sei o quê. Ele montou a cabana e abusou dessa criança dentro da cabana. Não é um cara violento, é o que o Roberto está falando. Não é uma pessoa violenta. Não estamos falando de um cara que vai chegar, meter uma arma na sua cabeça e fazer... O abuso, principalmente no seio da família, e como o Roberto disse com muita propriedade, em um outro episódio que a gente falava sobre isso, o abusador, geralmente, a pessoa conhece o abusador. É muito difícil, principalmente nas relações familiares, que a pessoa sofra um abuso e não seja com aquela coisa do abuso de confiança também. Então, uma coisa, aquele cara, ele é conhecido geralmente da vítima. Então, e puxando só o que o Roberto falou, para eu já passar para ele fazer as considerações finais, o que precisa ser entendido para a gente acabar de vez com essa constelação é o quanto ela acaba com a pessoa, às vezes, não de uma vez, mas ela vai acabando ao longo da vida. Porque a pessoa vai ter que conviver com uma culpa que não é dela, com uma culpa de algo que ela passou
com a culpa de algo que foi imposto a ela que não é dela, e ela vai ter que conviver com aquilo, ela vai ter que lidar, aquilo ela não vai conseguir trabalhar direito, ela não vai conseguir se relacionar com outras pessoas, ela não vai conseguir reconstruir a vida dela, ela não vai conseguir ter amigos, ela não vai conseguir ser uma boa mãe, ela não vai conseguir, acabou a vida dela, acabou. Quando uma pessoa assume uma culpa que não é dela, ela sepultou de vez a vida dela ali, a menos que ela consiga, se ao longo da vida dela ela conseguir se reerguer, e tem pessoas que conseguem, mas se ela não consegue, a vida dela acabou a partir do momento que ela tomou como verdade que aquela culpa era dela quando não era. Então, eu espero que vocês que estão assistindo a gente aí, é óbvio, a constelação tinha muito mais coisas para falar, mas eu acho que o suprassumo de quem não conhecia a constelação é isso. Então, se você conhece alguém que defende essa coisa, pede para assistir nosso vídeo, pede para ouvir a gente no Spotify ou nas outras plataformas de streaming aí. Quem sabe a pessoa entenda um pouco o terreno perigoso onde ela está pisando, onde ela está entrando, né? É isso aí, Roberto, você tá com a palavra aí, faça suas considerações. Então, chegamos a mais o final de 15º episódio do Fala Direito Comigo. Hoje você viu que você pode se tornar mais fashion, mais elegante, mais atraente. Não tão atraente, não tão elegante, é verdade que solto o verso, mas isso também é querer muito na vida. Para a próxima semana teremos novos e palpitantes temas. O de hoje foi escolhido porque nos deu a obrigação de falar sobre algo que entendemos ser de extrema gravidade e que nós estávamos, principalmente solto o verso, entalado com isso na garganta, precisando falar sobre isso, precisando alertar as pessoas e alertar, sobretudo, os nossos desembargadores, juízes, procuradores e promotores de justiça. Não caiam nessa. Com este final, beijos a todos. Estamos aí, vou passar mais uma semana esperando este momento de falar para vocês. Esperando. E sei que vocês estarão esperando por nós. Atenção. Nós estamos provocando insônia na China, na Malásia, na Austrália. Nós já estamos no ar há mais de um dia na Austrália, por exemplo. Estamos e somos top de audiência em 10 países que a Netflix não consegue entrar. Beijos, queridas, beijos, queridos. Beijos, Leandro Souto Verso. Sempre uma maravilha, um encantamento estar com Vossa Senhoria. Muito obrigado, meu amigo querido. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam, Fábio Panunzio. Muito obrigado. É aí, galera, como o Roberto disse, já Fala Direito Comigo na Austrália, tá? Na Austrália já Fala Direito Comigo. E eu quero agradecer o Roberto mais uma vez, quero agradecer o Rafa por estar aí sempre dando dicas pra gente, ajudando a gente a colocar no ar aqui na TVD esse podcast. Sem ele aqui seria impossível fazer isso, ele é fundamental aqui pra gente. Eu quero agradecer, deixar aqui um abraço para ele mais uma vez. Agradecer a Carla por sempre ter contribuído, porque a Carla, como psicóloga, ela assim, sempre abominou essa coisa de constelação, e eu peguei esse ódio de constelação a partir da Carla também, porque uma vez me foi sugerido fazer constelação familiar, e Carla me disse, se você fizer isso, eu quebro uma cadeira na sua cabeça. Eu achei melhor eu não fazer isso, e aprendi que constelação não é uma coisa legal. Mas enfim, Carla também, aqui nosso grande processamento de dados aqui é tudo com a Carla, é ela que faz esses roteiros. Siga a gente nas redes sociais, o Roberto aí tá @Roberto Tardelli, eu sou o @SoltoVerso, e a Carla Moradei, @MoradeiCarla. Aguardem que a gente vai ter mais novidades também da loja, e se você quiser adquirir esses produtos maravilhosos,
www.lojameraldesabor.com.br. Na semana que vem, se não derrubarem a gente, se a gente não for processado, se a justiça não der uma decisão mandando a gente calar a boca, a gente está aqui de volta na TVD e nas nossas plataformas de streaming. Roberto, brigadão, um beijo para você e um beijo para todo mundo que acompanha a gente aí. Até a próxima, galera. Fala direito comigo. Fala direito comigo.